Olá, irmãos, com prazer que me reporto a vocês. E eu gostaria de trazer aqui algumas informações e orientações importantes quanto ao âmbito das sociedades internas e também das federações. Explicar aos irmãos por que as eleições elas precisam acontecer. Primeiro, porque mandato é algo muito claramente definido. O mandato tem uma data de início e tem uma data do seu final. E ninguém tem poderes para dar continuidade, para estender, para acrescentar a data do final, estender o mandato. Então, se não houver eleição, irmãos, automaticamente a sociedade ou a federação ela vai estar inativa. Bom, para que nós entendamos melhor essa frase, não é? Essa afirmativa, me permitam então fazer aqui, de uma forma bem objetiva, a exposição e a interpretação de alguns artigos da nossa Constituição e também de outros documentos infraconstitucionais, mas que são importantes porque regem as nossas federações e as nossas sociedades internas. Então, artigo 3º da CIPB diz assim: o poder da Igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Meus irmãos, a Igreja ela tem um poder misto. O poder não reside plena e totalmente, por exemplo, na igreja local, no conselho. Há coisas que são competências do conselho, mas há outras que a competência recai na Assembleia. Então, o conselho não tem poder absoluto e a Assembleia não tem poder absoluto. O governo é misto. Me permitam aqui continuar a leitura, parágrafo 1º, que vai tratar sobre o poder daqueles que são governados. Diz assim, parágrafo 1º do artigo 3º. A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo, reunido em assembleia para... Vou fazer a leitura apenas da linha A, para que nós entendamos. Eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração. Então, o princípio geral em termos de eleição na Igreja Presbiteriana do Brasil, recai sobre a Assembleia. É a Assembleia aqui, para esse fim de eleição, que tem o poder total. E aí o que é que acontece? A Assembleia, devidamente reunida, convocada, reunida, vai exercer o seu direito quanto à votação, quanto à eleição, quanto à escolha daqueles a quem devem representá-la, quer seja o seu ministro, quer seja os seus oficiais, presbíteros e diáconos. Então perceba que nós temos um princípio muito bem definido na IPB, que é a eleição. Ou seja, o pleno, o plenário é que tem o poder de escolha daqueles que estarão dirigindo, daqueles que estarão governando, representando aqueles que são governados. Esse é o princípio geral. Por isso, irmãos, que com base nesse princípio geral é que eu afirmo a necessidade de que nós precisamos ter as eleições, para que haja um governo legítimo das sociedades e das federações. Pois bem, o presbitério faz o quê? O presbitério, então, pega a ata da eleição, vai verificar, está tudo ok? Ok. Está tudo certo? Está certo. Há algum vício, algum erro? Não. E aí o presbitério faz o quê? Com relação à igreja local, vai confirmar o ato daquela ata. Então, está entendendo isso? O que é que acontece numa sociedade local? A sociedade local vai se reunir na sua plenária e aí vai fazer a eleição da sua diretoria e o conselho faz o quê? O conselho vai ratificar aquele ato. Então perceba que o que o presbitério faz
com relação à ata da igreja é a mesma coisa que o conselho vai fazer com relação à ata das sociedades locais. Mas o conselho não tem autonomia para estender mandato. Vocês estão percebendo isso? Então, é isso que precisa ser elucidado. Pois bem, talvez alguém possa questionar dizendo que os casos omissos eles serão resolvidos no âmbito do concílio, não é? E aqui eu me refiro ao artigo 38 do Estatuto do Presbitério, e aí por questões análogas você vai fazer a mesma conjectura. Diz assim: os casos omissos devem ser resolvidos pelo concílio de acordo com as regras e praxes presbiterianas. Meus irmãos, esse dispositivo não se aplica a esse caso concreto da eleição. Por quê? Porque existe um princípio estabelecido. E o princípio é, para que uma diretoria possa exercer a sua condição de diretoria, a sua legitimidade, ela deve ser eleita, não é? Com a aprovação do colegiado superior competente. No caso da igreja, conselho da igreja; no caso da federação, o presbitério. Não é? E aqui eu quero pedir licença pelo fato de ser secretário presbiterial do trabalho masculino. Então, irmãos, eu vou fazer a leitura aqui agora do GTSI na parte do Congresso da UPH. Né? Nada contra as demais sociedades, mas uma vez que as sociedades são congêneres, ou seja, elas têm o mesmo gênero, a regra aqui vai se aplicar de forma análoga às demais federações, ok? Mas precisamos de um exemplo. Então, o exemplo será da nossa UPH. Então, da parte que trata dos congressos, capítulo 4º do funcionamento do Congresso, artigo 18º, que diz assim: Programa do Congresso. E aí eu chamo a sua atenção para o item J. O item J, que diz eleição da nova diretoria. Então aqui nós estamos dentro de um congresso de uma federação. E aí o que é que acontece? A nova diretoria, ou a diretoria, ainda que seja atual, ela só vai ter legitimidade de continuar sendo diretoria se ela for eleita. O que é um congresso? Irmãos, um congresso de uma federação é uma situação análoga a uma plenária de uma sociedade interna. Guardadas as devidas proporções, não é? Então, cada sociedade local vai mandar os seus delegados, que vão representar aquela sociedade local, acrescido dentro do Congresso, o corpo do Congresso, da diretoria eleita para o ano vigente, dos seus secretários que vão compor a executiva, não é? E o que é que acontece? Naquela reunião plenária, não é? O Congresso é uma reunião plenária da federação, vai acontecer de forma legítima a eleição da nova diretoria para o ano vindouro, para o ano seguinte. E aí o que é que acontece? O presbitério vai tomar conhecimento e vai homologar aquela eleição. Né? Como é que faz isso? Na pessoa do secretário presbiterial, que acompanha as federações e que vai dar posse às federações ao final daquele processo eletivo. Então, irmãos, percebam que se não houver congresso, não tem como haver a continuidade do trabalho legítimo da federação, porque nós precisamos eleger uma diretoria para o ano vindouro. Por isso que o Presbitério da Bahia, entendendo essa necessidade, essa responsabilidade, está orientando que nós tenhamos o nosso congresso de forma unificada e virtual, dia 20 de novembro, salvo engano, uma sexta-feira, nós teremos a abertura em uníssono, e no sábado, dia 21, nós teremos a questão particular de cada uma das federações. Então, nós teremos um único ato, que será o ato da eleição.
A eleição acontecerá por aplicativo, né? Ou o Poly ou o Google Forms, aonde nós podemos garantir aos irmãos que será respeitado um item que é inegociável, que é o escrutínio secreto. Então, nós garantimos que, ainda que o Congresso aconteça no caráter virtual, por conta da pandemia, e que a proposta é que tenhamos um único ato, além da abertura, não é? Que é a eleição. E aí nós suspendemos o Congresso depois da eleição e em um outro momento, um momento oportuno, quem sabe nós tivermos uma vacina. Se conseguirmos ainda, irmãos, resolver essa questão do restante do Congresso neste ano 2020, amém. Se não for possível, então em 2021, e aí a diretoria que foi eleita para 2021 terá tomado posse e ela vai dar continuidade ao Congresso, ainda que seja retroativa a 2020. Tá certo? Então, essa era a orientação que eu queria trazer aos irmãos. Qualquer dúvida, estamos à disposição para dirimir e esclarecer quaisquer questões. Espero que essa fala aqui ela possa ter trazido luz aos irmãos e ter esclarecido o porquê da necessidade das eleições, tanto na federação como na sociedade interna, para que possamos salvaguardar a legitimidade desse processo no seio das nossas igrejas jurisdicionadas. Deus abençoe a todos, não é? E nos dê sabedoria na hora da eleição, tanto da sociedade local como também da federação. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau.